Reza Shah confiou no exército como pilar central do seu reinado. O orçamento anual de defesa mais do que quintuplicou entre 1925 e 1941. Ele introduziu a lei do recrutamento obrigatório para todos os homens, com exceção dos doentes. Junto a isso, o exército foi modernizado em armamentos mais modernos e com técnicas e táticas ocidentais. Muitos oficiais foram levados para a Europa em treinamento. Junto a isso, Reza Shah estabeleceu a Guarda Real, uma força militar de elite para sua própria proteção. Além disso, ele criou a Força Aérea Iraniana. A sua era foi de um período de extensa modernização e reformas para a história do Irã. No âmbito jurídico, com apoio de Ali Akbar Davar, o seu ministro da Justiça, Reza ordenou a dissolução dos tribunais judiciários da era Qajar. Reza Shah e Akbar reformaram e modernizaram o sistema judiciário. Uma prática chamada capitulação, que era a concessão jurídica do governo às tribos, foi abolida. E em 1928 foi outorgado o primeiro Código Civil do Irã, junto a um Código Penal. A influência islâmica ficou restrita às questões matrimoniais, criando um judiciário completamente secular. Foi adaptado princípios jurídicos ocidentais, especialmente da França. Além disso, Reza Shah criminalizou a oposição do regime, criou a polícia secreta, a Savak. Na questão tribal, Reza Shah liderou uma série de campanhas para desestribalizar a Pérsia, pois Reza Shah queria apresentar a sociedade iraniana como uma sociedade moderna e ocidentalizada. Nisso, muitas tribos foram realocadas à força pelos militares. As revoltas nômades contra o Shah foram brutalmente reprimidas. Com isso, as tribos foram perdendo a sua influência na política nacional. Os líderes tribais foram executados pelo governo. O gado foi retido pelo governo. E as suas políticas quase levaram as tribos à extinção. Na infraestrutura, em 1927, Reza Shah iniciou a construção da ferrovia transiraniana, conectando o Cáspio ao Golfo Pérsico. A ferrovia seria terminada em 1938. A ferrovia modernizaria o transporte urbano, comercial e militar. Além disso, Reza expandiu as estradas do Irã, construindo cerca de 22 mil quilômetros de estradas pavimentadas, ligando cidades importantes como Teherã, Isfahan e Shiraz. Com a Grande Depressão de 1929, o Estado passou a intervir na economia, aumentando impostos e regulamentando os preços de produtos essenciais. Nesse mesmo ano, Reza Shah introduziu uma política de ocidentalização da sociedade. O governo incentivou os persas a abandonar os trajes tradicionais antigos e a adotarem roupas ocidentais, como os ternos e chapéus. O governo aboliu oficialmente a escravidão na Pérsia em 1929, proibindo a venda e posse de escravos. Reza Shah pressionou as empresas estrangeiras para reduzirem a sua participação na economia persa. A política de modernização seguiu para os anos 30. Em 1930, o governo confiscou terras controladas pelos líderes xiitas. Mesquitas que se opõem às reformas foram fechadas, e clérigos xiitas dissidentes foram presos ou exilados. Porém, a censura se endureceu. Em 1931, Reza Shah aprovou leis que proibiam manifestações contra ele. Jornais críticos foram fechados. Na política externa, no final dos anos 20 e início dos anos 30, Reza Shah estreitou laços diplomáticos com a Alemanha. As políticas de industrialização foram iniciadas durante o seu reinado.
Entre 1931 a 32, o governo passou a construir fábricas estatais, focando na produção textil, de cimento e açúcar, para reduzir a sua dependência de importações estrangeiras. No ano de 1932, o governo restringiu empréstimos a estrangeiros e fortaleceu o Banco Nacional. Nesse mesmo ano, Reza Shah cancelou a concessão petrolífera anglo-persa de 1919, alegando que os lucros só beneficiavam desde o acordo de 1919 aos britânicos, e pressionou por uma nova tratativa. Nisso foi assinado o Acordo Petrolífero Anglo-Persa de 1933, com termos mais favoráveis à Pérsia, mas ainda permitindo a presença britânica na exploração petrolífera persa. No âmbito social, no mesmo interim, Reza Shah proibiu o uso de roupas tradicionais masculinas e impôs o uso do chapéu Pahlavi, inspirado no ocidental. O ensino infanto-juvenil passou a ser controlado pelo Estado, reduzindo a influência do clero xiita. As escolas seculares foram expandidas. Nesse mesmo ano, o governo começou a substituir o nome persa dos seus documentos oficiais internos para o nome Irã, já que na língua local persa, os persas se auto-chamavam de Irã, que significa terra dos arianos. Nas relações exteriores, o Irã passou a se aproximar do novo regime alemão de Adolf Hitler a partir de 1933, buscando apoio para tecnologias e investimentos na industrialização persa-iraniana. Na política interna, a modernização educacional seguiu. Em 1933, o ensino público se tornou gratuito para os iranianos. E no ano seguinte, em 1934, Reza Shah inaugurou a Universidade de Teherã, a primeira universidade do país. No âmbito militar, Reza Shah criou a primeira academia militar iraniana. E para modernizar a sua força aérea, ele comprou aviões mais modernos para compor a sua força militar aérea, já que, como eu disse, Reza Shah via as forças armadas iranianas como o pilar do seu regime. O exército passou a ter cerca de 150 mil soldados ativos em 1941, o que era muitas vezes superior aos 40 mil de 1925. Nos anos 30, Reza Shah se seguiu com as políticas de modernização da infraestrutura, expandindo a rede elétrica nas grandes cidades. Outra coisa que foi melhorada no seu reinado foi o saneamento básico, como as expansões das redes de esgoto e o abastecimento de água potável. Nesse mesmo ano, de 1934, foi implantada a primeira transmissão de rádio dentro do Irã, permitindo a comunicação nacional mais rápida. Nesse mesmo interim, o governo introduziu técnicas agrícolas mais modernas para aumentar a produtividade e reduzir a fome no país. E no dia 21 de março de 1935, Reza Shah passou a determinar que o país fosse oficialmente chamado de Irã, substituindo a nomenclatura pérsia nos documentos internacionais, reforçando a identidade nacional. Com isso, a antiga Pérsia passou a se chamar Reino do Irã. Nesse mesmo ano, Reza Shah ordenou a proibição do hijab, o véu islâmico para as mulheres, e impôs o uso de trajes ocidentais para homens e mulheres em espaços públicos. A poligamia foi proibida na sociedade iraniana persa. Nesse mesmo período, o Irã e a Alemanha nazista assinaram um acordo em 1937, o que aumentou a influência alemã na economia iraniana. Isso levou a um descontentamento para os britânicos soviéticos, rivais de Hitler na Europa. No sul, com apoio do governo do Reino do Irã, foram iniciadas construções de estradas naquela região.
Porém, entre 1935 e 1937, aquela região do sul do Golfo Pérsico passou a sofrer rebeliões das tribos da região, que eram influenciadas pelo Reino do Iraque e financiava aquelas regiões por rivalidade com o Irã. O governo de Reza Shah reprimiu as rebeliões tribais com brutalidade. Em meados da década de 1930, Reza Shah iniciou uma reforma agrária limitada. Porém, a resistência dos grandes proprietários de terra dificultaram os avanços. Na política externa, a partir de 1937, o Irã intensificou sua cooperação comercial com a Alemanha. Mas apesar das relações com a Alemanha, Reza Shah buscava manter o Irã fora das alianças militares para evitar conflitos. No âmbito social, em 1938, a reforma à ferrovia trans-iraniana, que conectava o Cáspio ao Golfo Pérsico, foi concluída. Maritimamente, os portos do Golfo da Pérsia, de Bandar Abbas e Khorramshahr, foram modernizados. A industrialização seguiu avançando. Foi construída uma usina de aço em Isfahan para fornecer ferro e aço para infraestrutura e armamento. Nas grandes cidades foram construídas oficinas para as montagens de veículos. Porém, com a produção militar que cresceu nos próximos anos, em 1938 foi construída a refinaria petrolífera de Abadan. Reza Shah tentou limitar a influência britânica no petróleo. No âmbito militar, foram construídas pequenas indústrias que produziam rifles, munições e uniformes para o exército. O Irã passou a possuir caminhões de transporte militar e tanques leves, com peças importadas da Europa. No âmbito urbano, Reza Shah liderou uma modernização urbana sobre Teherã. Ele demoliu as muralhas da cidade, iniciou a construção de avenidas e bulevardes. Reza Shah mandou construir largas avenidas, como a Avenida Pahlavi, que conectava o norte ao sul de Teherã. Também foram construídas novas praças públicas, na Praça Topkané. Foram erguidos edifícios administrativos, como o Palácio do Parlamento iraniano e o Palácio do Banco Nacional do Irã, além do Palácio Sadabat, a residência oficial do Shah do Irã. Surgiram pequenos distritos industriais nas periferias da capital, além do Museu Nacional do Irã. A tecnologia ocidental foi impulsionada, entre elas o rádio. Em 1940 foi criada a primeira rede estatal de rádio do Irã, em 24 de abril. Porém, a política externa do Irã, devido à proximidade germano-iraniana, foi tensa. Berlim, em 1939, era a maior parceira comercial iraniana. Porém, com o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, em 1939, o governo iraniano se declarou neutro do conflito, mas a sua simpatia por Hitler preocupava os britânicos e os soviéticos. No início da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido temia que Reza Shah nacionalizasse o petróleo iraniano, que era de suma importância para a continuação da luta britânica contra os nazistas. Londres via com constante temor a presença alemã no Irã e alertou ao governo iraniano para expulsar os alemães do Irã, já que os soviéticos também não gostavam da repressão de comunistas iranianos por Reza Shah. E quando os alemães invadiram a União Soviética em 22 de junho de 1941, a desconfiança soviética aumentou. E vendo que o Irã tinha uma importante rota marítima para suprimentos, o chamado Corredor Persa, os britânicos soviéticos passaram a planejar ações no Irã. Então, em 25 de agosto de 1941, tropas britânicas e soviéticas entraram pelo sul e norte do Irã. E o exército iraniano, por mais modernizado que fosse, não foi páreo para as potências anglo-soviéticas.
Então, no início de setembro, Reza Shah ordenou a resistência dos militares perante a luta contra os anglo-soviéticos. Mas a partir de 8 de setembro, ele passou a ordenar a rendição total do exército. E no dia 16 de setembro, o exército soviético se moveu para Teherã. Então Reza Shah abdicou no mesmo dia. E no dia 17, os soviéticos entraram na capital. Os britânicos cogitaram restaurar os Qajares, mas devido ao príncipe herdeiro Qajar, Hamid Hassan Mirza, irmão do deposto Shah Ahmed, em 1925, não falava nada de persa, e foi criado toda a vida no Irã, desde a deposição do seu pai em 1909. Então, o filho de Reza Shah, Mohammad Shah Pahlavi, se tornou o Shah do Irã. Ele seria o último Shah da Pérsia e governaria até 1979, quando seria deposto e a monarquia persa seria abolida. Os feitos de Reza Shah são importantes. Ele é o principal responsável por tirar o Irã da idade feudal e dar o passo inicial para sua modernização. E seu filho seguiria os seus passos até 1979 e lançaria uma série de modernizações que seu pai seguiu. E o que falaremos no próximo episódio. Se inscreva nesse canal, fique com Deus, tenha um bom dia e até a próxima. Fique com Deus.